Os destaques desta edição. Matrícula da primeira chamada do vestibular e CIS da Universidade Estadual começa nesta segunda-feira. Secretário de Segurança diz que falsas conversas atribuídas a ele pelo WhatsApp visam desestabilizar o sistema de segurança pública. Luto na música. Morre aos 53 anos o cantor britânico George Michael. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, pede explicações a Temer sobre reforma da Previdência. Em ano de atrito entre poderes, STF tem 18% menos decisões coletivas. Nada de peru, champanhe e panetone. Presos da Lava Jato não tiveram ceia de Natal e nem direito a presentes. População carcerária diminuiu 43%. A Holanda transforma presídios em hotéis e recebe presos da Bélgica. Tufão provoca cancelamento de 300 voos nas Filipinas. 3.500 militares participam de resgate de avião russo que caiu no Mar Negro, matando 92 pessoas. Marido e mulher morrem em acidente de motocicleta no Careiro. 2 graves acidentes de trânsito aconteceram nesta madrugada. Choque entre lancha e rabeta deixam um morto. Acidentes de trânsito, tiros, facadas, afogamentos e overdose mataram 11 no final de semana. Pronto-socorros superlotaram com vítima de acidente de trânsito. Agora no Jornal da Manhã, 5h48. Previsão do tempo. Manaus amanhece com 24 graus de temperatura. A máxima prevista é de 31 graus. O tempo é instável. O clima-tempo diz que é de 75% a probabilidade de chover 35 milímetros. A umidade do ar está em 75%. Os ventos estão calmos com 3 km/h de velocidade. Segunda-feira, 26 de dezembro, é o 360º dia do ano no calendário gregoriano. 361º em anos bissextos. Faltam 5 dias para acabar 2016. Dia de Santo Estevão. Comemoramos ainda o Dia da Lembrança. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1559 é eleito o Papa Pio IV, sucedendo ao Papa Paulo III. 1788, em Confidência Mineira, reunião conspiratória na casa do Tenente-Coronel Francisco de Paula Freire de Andrade. 1792, julgamento final de Luís XVI da França começa em Paris. 1929, o deputado federal brasileiro Souza Filho é assassinado a tiros por Simões Lopes no plenário da Câmara dos Deputados. 1933, a rádio FM era patenteada. 1947, 66 centímetros de neve caem em 16 horas na cidade de Nova York. 1963, lançamento em nível nacional no Brasil da campanha da fraternidade. 1975, o primeiro voo da aeronave Tupolev Tu-144. 1977 é promulgada a lei que institui o divórcio no Brasil. 1979, tropas da União Soviética invadem o Afeganistão. 1982, o homem do ano da revista Time foi dado pela primeira vez a um não humano, o computador. 2003, um sismo de magnitude 6,5 devasta a antiga cidade persa de Ban, no Irã, causando pelo menos 30 mil mortos. Em 2004, um terremoto no Oceano Índico provocava tsunami que causava destruição no Sudeste Asiático, no subcontinente indiano e atingindo também a Somália. Agora 5h50, irmãos. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Somente uma ocorrência foi registrada pela Defesa Civil de Manaus ontem, um dia muito chuvoso, o dia de Natal. Por meio da central de atendimentos do número telefônico 199, o órgão foi acionado para verificar uma casa de alvenaria que corre risco de desabamento no bairro Alfredo Nascimento, na zona norte da capital. Em meio a muita chuva, muitos acontecimentos na cidade peregrina, principalmente relacionados com o trânsito. Bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. É verdade, Paulo, muitas ocorrências envolvendo acidentes de trânsito, inclusive com mortes no asfalto, Paulo. A movimentação realmente nos pronto-socorros da cidade, nós que já passamos no pronto-socorro João Lúcio, agora estamos aqui no pronto-socorro Platão Araújo, a movimentação das mais intensas, inclusive, Paulo Guerra, das mais intensas, inclusive, nós tivemos aí 2 capotamentos durante essa madrugada, um na Avenida do Turismo, próximo à entrada do aeroporto, capotamento de uma S10 preta, 2 pessoas feridas, e um capotamento de um Fiat Uno na Avenida Altaz Mirim, Avenida Grande Circular. Todos esses 2 acidentes agora nessa madrugada, Paulo.
Pronto-socorro também superlotado, não é, Peregrino? Com muita gente vítima de acidente de trânsito. Pois é, Paulo, pronto-socorro João Lúcio completamente lotado, muitos atendimentos durante esse final de semana aí, Paulo, e a grande maioria por acidentes de trânsito. Pronto-socorro 28 de agosto também recebendo grande número de pessoas feridas em acidentes de trânsito aí no feriado de Natal. O marido e a mulher dele, um casal, morreu em acidente de motocicleta no Careiro. Como aconteceu isso, Peregrini? Pois é, Paulo, foi na BR-319, na área do Careiro, né? No Careiro da Várzea. O casal que morava no bairro do Alvorada, vinha na motocicleta, quando de repente o rapaz que estava pilotando perdeu o controle da moto, ninguém sabe também se pode ter sido uma aquaplanagem. O fato é que os dois caíram da moto e os dois morreram. Um choque entre lancha e uma rabeta aconteceu também no Careiro. Uma pessoa morreu, já foi resgatada, Peregrini? Já foi resgatada, sim, Paulo. É um choque entre uma voadeira, daquela que faz os transportes, né, atravessando ali para aquela área, bateu numa rabeta, Paulo. O homem que vinha na rabeta, uma rabeta 5.5 daquela lá, vinha aquela que ela chama cachorro, né? E acabou morrendo nesse acidente. O Alberto Peregrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite madrugada. Tivemos mais uma morte por overdose, não é, Alberto Peregrini? Pois é, Paulo Guerra, mais uma morte por overdose, mais um jovem que morre de tanto usar droga. Essa morte aconteceu, um rapaz aí que acabou morrendo, ele ele usou bastante droga e acabou morrendo. Daqui a pouco ele destaca também, Paulo Guerra, com certeza, o homem que foi cobrar o aluguel, né, do seu inquilino e acabou sendo assassinado a facadas, né, o seu Madruga dos tempos modernos, não paga o aluguel e ainda matou ainda o dono dos kitnets onde ele morava. E um homem que se lembra, Peregrini, toda a chuva que cai, como é que é essa história? Oi, Paulo, agora sim. Peregrini, o homem, quando chove, ele fica atacado. Por quê, hein, Peregrini? Pois é, Paulo Guerra, né? É um subaú mesmo, é um morador aí da M070, né? Onde a gente ficou também durante esse feriado de Natal, Paulo Guerra. Toda vez que chove, ele teve um desentendimento com sua senhora. Ele, né, a mulher dele, uma determinada vez, foi seduzida por um caseiro. E ele pediu para passar chuva lá, que estava chovendo muito. Ele entrou na casa e os dois, ela acabou se entregando aos desfrutes com esse homem. O marido dela a perdoou, voltou com ela, disse que aquilo foi só um momento e tal, mas toda vez que chove, ele se lembra desse episódio, Paulo Guerra, e os dois começam a brigar. Ela foi lá e tal, já chegou perto, conversou com a gente e disse que toda vez que chove é essa coisa. Disse, minha senhora, se serve como alento, vai chover até abril, até o mês de abril, Paulo Guerra. Aconteceu um TNTT, é isso, Peregrini? Pois é, Paulo, houve um TNTT entre ela e o caseiro, né? O caseiro queria ser estátua na casa dela, ela permitiu, o marido soube de toda a história e perdoou. Na minha opinião, Paulo, na minha modesta opinião, a culpa é dele também, né? Tá bom, Peregrini, daqui a pouco você volta contando tudo o que aconteceu nesse final de semana. 5h55. Em nota divulgada neste domingo, o titular da Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, afirmou que as conversas atribuídas a ele em um grupo de WhatsApp são falsas. Segundo o secretário, os diálogos e grupos divulgados pela rede social não existem e que o fato não vai lhe intimidar. Quem me conhece sabe imediatamente que eu não sou capaz de diálogos tão torpes e ridículos, pois respeito profundamente meus colegas de trabalho, policiais de qualquer das polícias, e não creio que chegaríamos onde chegamos pensando como o vil covarde que se deu ao trabalho de montar os diálogos a que estou me referindo agora, ressaltou no comunicado. Fontes destacou que não é a primeira vez que lhe fazem atribuições falsas, além de ameaças por cartas e telefones. O secretário da Secretaria de Segurança Pública finaliza e respondo a sua indignação com a situação. Deixo aqui minha mensagem de indignação com tal tentativa de desestabilizar o sistema de segurança pública, jogando a polícia contra a polícia e semeando discórdia em quem tem que lutar as mesmas batalhas e perseguir os mesmos objetivos, que é de defender a sociedade, finalizou na nota. Emissoras e serviços de som que estão retransmitindo o Jornal da Manhã
Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Rojuna em Boa Vista do Ramos. Nova FM de Nova Olinda do Norte. Rio Madeira e Manicoré. Palmeira FM de Manacapuru. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Nova Luz FM de Canutama. Anamã FM em Anamã. Urucará FM de Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Independência de Maués. Tupanha e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM de Anuri. Rádio Iranduba.net. Gospel 7 de Manacapuru. Voz Seis Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus no distrito de Sampaio, em Altaz. Oscar Bocla, Vila Rica do Caviana. Beruri Josivan em Beruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal em Amundá.web Rádio. Voz Amiga no Lago do Limão. Voz da Conquista, Bairro Novo Manacá em Manacapuru. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Comunitária Anhanguera na Foz do Canumã, distrito de Borba. E Voz Big Bom em Iranduba. O tempo é instável em Manaus, a temperatura é de 24 graus. Temos informações com o repórter J. Rai. Paulo Guerra, a revelação do maior esquema de corrupção do mundo, que tem como cenário o Brasil, é fruto político da sociedade com a decisiva participação dos meios de comunicação, mas é também o grande legado do Partido dos Trabalhadores. A afirmação foi feita neste fim de semana pelo pároco da Igreja de São João Batista de Iranduba, Alcimar Araújo. Ao participar de um programa na rádio Iranduba.net, uma das retransmissoras do Jornal da Manhã, Padre Alcimar disse que a história vai dizer que ele tem razão. Em nenhuma outra legislatura foi possível, ou governo, melhor dizendo, foi possível a investigar as falcatruas. PMDB, PSDB, os grandes partidos nunca permitiram que se fossem investigados. Hoje há a possibilidade, porque a PGU, a PGR, o Ministério Público, todo mundo ganhou uma autonomia, a própria Polícia Federal de investigação. Antes isso não existia. Hoje não se diz porque tem toda uma dinâmica política aí por trás. Mas no futuro a história vai dizer. Esse é o grande legado do Partido dos Trabalhadores. Aí as pessoas se espantam, porque é muita coisa. Não, sempre foi assim. A única diferença, quem conhece a história um pouquinho, desde a ditadura, aliás, desde que o Brasil é Brasil, a corrupção foi sempre muito forte. Padre Alcimar também fez uma análise sobre a política irandubense. Quem tirou o Schneik continuou no poder. Quem tirou o Schneik continuou mandando por trás na prefeitura de Iranduba. Todos nós sabemos. E por isso que não andou, né? Eu só lamento porque a gente vê a cidade extremamente burancada, lixa, tantas coisas, né? Saúde, educação, falta de pagamento, mas tudo isso já é fruto, aí nós temos que livrar Madalena, é fruto da administração anterior. E aí eu não sei, aí eu não posso dizer se ela não foi capaz de fazer os pagamentos, só porque não havia dinheiro mesmo. Mas o fato é que as consequências para a população estão aí. Na mesma entrevista, o pároco da Igreja Católica de Iranduba disse ser plenamente a favor de os padres terem o direito de se casar. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6h04 em Manaus. Ainda há pouco o Pellegrini contava uma história. Me remeto aqui na tela. Estou vendo aqui no G1. Por ciúmes, mulher joga carro em cima de moto e mata o marido e a namorada dele. Ele ia na motocicleta em Presidente Prudente quando a mulher o avistou. Ela simplesmente passou por cima da motocicleta e ainda arrastou por 22 metros, matando os dois. 6h04 em Manaus. Temos informações de Manacapuru. José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Entre a escuridão, o abandono e muita chuva, Manacapuru viveu um Natal de muita solidariedade. O povo parece ter entendido que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Nesse momento de crise, a sensibilidade humana dessa vez falou mais alto. A cidade tomada por lixo teve uma ajudinha de alguns empresários que solidariamente doaram caçambas de tratores para retirar o lixo e deixar a cidade limpa para a chegada do Menino Jesus. Um futebol solidário também fez parte desse momento único, onde a iniciativa do ídolo manacapurense do UFC, Rony Torres e amigos, arrecadaram toneladas de alimentos para alimentar quem precisa. Não faltou campanha para arrecadar roupas, calçados e mantimentos. Igrejas e associações foram as protagonistas nesse fim e, por fim, todos tiveram sua ceia de Natal em família. Não foi um Natal de luzes.
As luminárias que embelezavam o Boulevard Pedro Hatch desapareceu. Somente os reluzentes faróis dos veículos davam vida à inércia da avenida mais movimentada da cidade. A gigantesca árvore de Natal, que todos os anos é erguida na bola da entrada da cidade, também desapareceu. Em seu lugar, uma equipe de jovens ergueu uma simples árvore confeccionada com garrafas PET, simbolizando a esperança de dias melhores. A criatividade foi o ápice das ideias mirabolantes do povo, que não quis ver Manacapuru sem presépio, sem árvores e sem luminárias. Aqui e acolá se via sempre um Papai Noel fazendo seu ho-ho-ho, distribuindo bombons a quem passava. Alguns moradores criativamente usaram de tudo para chamar a atenção. Uma serraria onde costuma se juntar alguns bebuns, o proprietário recolheu todas as garrafinhas de corote e confeccionou uma árvore de Natal e comemorou junto com os bebuns o nascimento do Salvador. E assim a vida segue, uns com mais, outros com menos. O importante é a página seguinte dessa linda história. Que venha 2017. E se assim Deus queira, estaremos juntos para comemorarmos juntos o próximo Natal. Para o Jornal da Manhã, Zeg Deg. Zeg Deg está longe, faltam 12 meses, 6h07 em Manaus. A Cefaz e a Seduc trabalham para lançar em março um grande concurso de redação para alunos do ensino médio. O foco é a educação fiscal e a importância da nota para o desenvolvimento do Amazonas. O concurso envolverá todas as escolas públicas do estado. Temos informações de Parintins, lá está o repórter Aderaldo Reis. Bom dia, Aderaldo. Bom dia, Paulo. Aqui em Parintins o tempo amanhece chuvoso para você que está saindo agora de Manaus, do aeroporto da Manaus Moderna, de lancha para Parintins, para você que vai sair logo mais às 10 horas da manhã de barco para o município. O tempo aqui está chuvoso agora pela parte da manhã. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, reabriu na quinta-feira passada, dia 22, o aeroporto Júlio Belém de Parintins para voos comerciais, mas teve que fechar novamente o aeródromo como punição ao município, porque o prefeito da cidade, Alexandre da Carvalho, do PSD, realizou várias viagens em aviões fretados sem autorização do 4º Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, conhecido como SINDACTA. O prefeito foi denunciado ao SINDACTA pelas diretorias da Azul Linhas Aéreas e MAP Linhas Aéreas. Em total afronta a ANAC, o prefeito de Parintins teria feito pelo menos 15 voos escondidos e sem autorização prévia. Em documento interno enviado à administração do aeroporto de Parintins, o comando do SINDACTA critica duramente a atitude do prefeito, que resultou em punição à população com mais esta restrição. Nesta punição, as autoridades aeroportuárias frisaram que o prefeito teria que ser o primeiro a dar o exemplo e cumprir com as determinações proibitivas, fato esse que não ocorreu com os mais de 15 voos realizados por ele, diz a fonte. A administradora do aeroporto, Sofia Aires, havia apresentado documentação sobre a exigência cobradas pela ANAC com a intermediação do deputado e prefeito eleito de Garcia junto à Aeronáutica. O pedido de reabertura do aeroporto no horário da noite teria sido atendido. A ANAC aceitou o pedido, mas diante da infração cometida pelo prefeito de Parintins, a cidade foi duramente penalizada. Havia uma grande expectativa de reabertura do aeroporto nesses dias, porque muitos parintinenses que moram em Manaus e em outras cidades do Brasil tinham grande desejo de visitar familiares nesta época do Natal e Ano Novo. O aeroporto de Parintins está fechado desde o início do mês de outubro deste ano, por conta de uma castanheira localizada próximo ao aeroporto de Parintins. Com a nova punição da ANAC, as operações de voos comerciais no aeroporto de Parintins para voos noturnos deve estar autorizada somente a partir do dia 2 de janeiro de 2017. Por enquanto, o meio de transporte para se chegar a Parintins é de barco ou de lancha. De Parintins, Aderaldo Reis, para o Jornal da Manhã. 6h10. A aviação comercial só poderá operar, como disse o Aderaldo Reis, a Parintins no próximo dia 2 de janeiro. O prefeito realizou 15 voos de forma irregular, sem autorização. Por determinação do Conselho Nacional de Seguros Privados, os valores para o seguro DPVAT serão 37% mais baratos
em 2017. A partir de 1º de janeiro, o valor final do seguro será de R$ 68,10 para carros e táxis, R$ 251,33 para ônibus, micro-ônibus e vans, R$ 150,42 para micro-ônibus com lotação não acima de 10 pessoas, R$ 86,38 para ciclomotores, R$ 185,50 para motocicletas e R$ 71 mais 8 centavos para caminhões. Os valores já contam com o acréscimo do IOF e a taxa de emissão do bilhete. A partir desta segunda-feira, hoje, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, INPA, e a Universidade do Estado do Amazonas, UEA, abrem inscrições para a seleção do curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Clima e Ambiente. São oferecidas 10 vagas para ingresso em 2017. Os candidatos poderão se inscrever até o dia 27 de janeiro próximo por meio do formulário disponibilizado na página do INPA, juntamente com o edital, no endereço www.portal.impa.gov.br/index.php/editoria-b/editais. Depois de preenchido e assinado o formulário, deve ser encaminhado em formato digital PDF para o e-mail seleção.cliamp@gmail.com, com os documentos listados no edital. A taxa de inscrição é de R$100. Casos de abandono de incapaz podem ocorrer em qualquer idade da vida. Somente de janeiro a outubro de 2016 foram registrados 240 casos no estado, sendo a maioria em Manaus. O maior índice de abandono ocorre no sexo feminino, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Apesar do grande número de casos registrados em 2016, o índice ainda é menor que o registrado em 2015, com 306. Na capital, o número é maior entre as crianças de 0 a 11 anos, onde foram contabilizados 152 casos. Em seguida estão os casos entre pessoas com mais de 65 anos de idade, com 37 casos. Já no interior, em 2015, foram 9 casos registrados contra 13 somente de janeiro a outubro de 2016. Ainda segundo a secretaria, em todo o estado, o número maior está entre as mulheres, com 121 casos contra 119 entre os homens. 6h13 em Manaus. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes registrou embarques e desembarques de 3,2 milhões de passageiros entre janeiro e outubro deste ano. O número representa 1 milhão a mais que o registrado em 2015. A realização das Olimpíadas e de Jogos de Futebol na Arena da Amazônia colaboraram para este aumento. Os dados são da empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, o Infraero. E vai começar nesta segunda-feira o prazo de recepção de documentos para a matrícula da primeira chamada, a primeira etapa do vestibular e sistema de ingresso seriado SIS 2016, acesso 2017, da Universidade do Estado do Amazonas. A matrícula da primeira etapa será somente para os cursos que terão início das aulas no primeiro semestre de 2017. A recepção de documentos segue até o dia 30 deste mês. Os candidatos convocados deverão imprimir e preencher o formulário ficha de identificação do candidato que se encontra disponível no portal da UEA, levando o referido formulário juntamente com a documentação exigida na respectiva unidade acadêmica na qual o curso está sendo oferecido. Caso não sejam preenchidas todas as vagas pelos candidatos convocados em primeira convocação, poderá haver nova convocação dos subsequentes classificados, a qual será realizada de acordo com o edital próprio, o edital de matrícula, a ser divulgado no site www.uea.edu.br e na imprensa. Polícia. Os acontecimentos do final de semana e as mais recentes notícias da noite e da madrugada. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra, ouvinte, Jornal da Manhã, dando início ao nosso noticiário policial. Dizendo, Paulo Guerra, que os moradores da comunidade Paraná da Eva estão pedindo um policiamento mais forte no local. É que está havendo, Paulo, um roubo de rapeta, de motores de polpa em geral. Os moradores deixam o barco ali parado na frente de suas residências. Quando voltam, já roubaram a rapeta. Isso vem acontecendo frequentemente na área do Paraná da Eva, ali próximo ao município de Itacoatiara. Os moradores entraram em contato com nossa reportagem e pedem mais policiamento na área para pôr fim a esses piratas que trabalham lá que roubam, ficam roubando as rabetas e os motores de polpa lá naquela área do Paraná da Eva. Então tá aí uma comunidade que fez contato conosco e nós pedimos aí através deles policiamento para o Paraná da Eva. Por lá quem está mandando é os
bandidos, e a polícia está pegando capote lá no Paraná da Eva dos bandidos ladrões de rabeta. Socorro 28 de agosto, plantão considerado tranquilo durante toda a noite e madrugada. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, levou murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. O fato deu-se no bairro da Matinha. O homem estava roubando o celular quando foi contido pela população. Apanhou muito e foi durante a noite e madrugada. Também deu entrada no pronto-socorro. No pronto-socorro 28 de agosto, 4 pessoas vítimas de acidente de trânsito. Pronto-socorro Platão Araújo, movimentação considerada tranquila durante toda a noite e madrugada. Entretanto, 3 pessoas deram entrada vítimas de acidente de trânsito, uma por agressão física e uma por facada. E mais de pronto-socorro. Pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade. Um homem deu entrada vítima de agressão física. Foram murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As informações dão conta de que o homem não sabe dizer por que apanhou e por que levou tanta paulada pelo corpo na área do bairro Jorge Teixeira. Ocorreu na noite de ontem essa agressão física. De polícia, mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A polícia prendeu um homem de 18 anos, que estava em uma motocicleta com restrição de roubo. Policiais da Força Tática, às 2 horas da madrugada de hoje, apreenderam a moto e detiveram um rapaz de 18 anos, que pode ser, inclusive, o ladrão da moto. Outro veículo recuperado pela polícia. Dessa vez, os policiais da 27ª SECOM apreenderam a moto, recuperaram essa moto que havia sido roubada à noite de ontem. E mais de polícia. Policiais da 26ª SECOM estão tendo muito trabalho na área do Conjunto Cidadão 12. Na última sexta-feira, uma pessoa foi assaltada, teve a arma colocada na cabeça e o motoqueiro levou tudo. As pessoas já ficam assustadas quando ouvem barulho de moto. Atenção, comando da 26ª SECOM. O negócio tá frouxo no Conjunto Cidadão 12, precisando urgentemente de policiamento no local. Vamos falar, inclusive, com o comandante da ROCAM, o Major Paulo Emílio, para colocar ROCAM no Conjunto Cidadão 12. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Natal sangrento. Marido enciumado e dominado pelo maldito do ciúme, matou a própria esposa com 6 tiros. O crime aconteceu após uma discussão na casa do casal. A vítima do assassino, a própria esposa, morreu na frente de muita gente da família. Todos estão revoltados com o marido, que está foragido. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Os justiceiros de plantão, as pessoas que saem agredindo as pessoas na rua, muitas vezes sem sequer saber o que essa pessoa fez, se é agressor ou não. Já temos populares com as mãos sujas de sangue. Trabalhador é assassinado no Manoa. Populares com ânsias de fazer justiça com as próprias mãos mataram por engano uma pessoa inocente, um homem que não era criminoso. Tudo aconteceu assim. Bairro do Manoa. Uma briga entre genro e sogro acontecia. Os dois discutiam barbaramente. De repente, um saiu correndo. O sogro saiu correndo. Ele corria atrás do genro. De repente,
populares achavam que era roubo, pegaram o homem que era sogro e meteram a peia. Foram murros, chutes, socos, pontapés, achando que ele era ladrão. Apareceu um outro bandido se dizendo popular, e acabou dando uma facada nesse homem. Ele morreu por agressão física e essa facada. As pessoas que gostam de bater aí nos outros na rua, achando que é bandido, tá aí. Você pode também sujar suas mãos de sangue. E foi o que aconteceu. Um trabalhador foi morto por linchamento lá no bairro do Manoa, devido a populares que se achavam fazendo justiça. Você que participou desse negócio aí, que bateu, que deu um chute, que deu um tapa, você também tem que se considerar um assassino. Um homem de 50 anos foi covardemente assassinado a facadas após cobrar o aluguel de seu inquilino onde o homem estava morando. O inquilino, pode-se dizer também que é um bandido. Ele assassinou o dono da estância onde morava, dos kitnets onde ele morava. O homem cobrou a primeira vez, a segunda, na terceira vez foi recebido a punhaladas. O homem foi assassinado horas antes da festa de Natal. Foi um crime que chocou toda a família da vítima e dos vizinhos do local, que ficaram aí tristes na noite de Natal devido a esse homem de bem que foi assassinado a facadas pelo próprio inquilino. O homem foi atropelado e morto na estrada da Ponta Negra. Ele não foi identificado ainda. O carro também evadiu-se do local. Foi por volta das 23 horas da noite do dia 24. Antes da chegada do Papai Noel, muitas mortes, muitas ocorrências na cidade. Queda de moto nas proximidades da Feira da Panaí, no bairro de Educandos. Um homem de 72 anos pilotava rapidamente, pilotava com velocidade sua moto de 125 cilindradas. De repente, ele perdeu o controle de sua moto, caiu no asfalto. Ele ainda foi levado ao pronto-socorro, ao SPA, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Acidente fluvial. Um choque entre uma lancha e uma rabeta deixou uma pessoa morta. O homem de 59 anos acabou morrendo na área do Careiro devido a esse choque entre duas lanchas, entre uma lancha e uma rabeta. A rabetinha daquela tipo chama-cachorro, aquela que sai fazendo barulho no meio das águas, acabou sendo aí o seu condutor a vítima dessa rabeta. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. Um homem foi assassinado a facadas e foi no bairro Colônia Santo Antônio. Envolvendo-se em uma briga. Ele estava em uma luta corporal com o seu adversário. De repente, o homem puxou a faca. Ainda disseram: olha a faca, fulano, olha a faca, tu vai morrer. Ele não deu ouvidos, foi para cima do homem e acabou sendo assassinado a facadas. Foi apenas uma facada no peito que tirou a vida desse homem no bairro Colônia Santo Antônio. Morte no asfalto. Um casal morreu na BR-319, lá nas proximidades do Careiro Castanho. A vítima, Francisco Duarte, de 42 anos, e a esposa dele, Darlene Queiroz, de 33. Os dois morreram no asfalto, morreram nesse violento acidente de moto ocorrido lá no Careiro. Mais um maconheiro morre na cidade. As informações dão conta de que no bairro do Coroado, um homem de 20 anos de idade fumou, cheirou, se esfregou, se lambuzou na maldita da droga e acabou morrendo. A morte aconteceu no bairro do Coroado, na área do Gildo Coroado. Alô, Gildo! O Gildo do Coroado. Foi lá no bairro dele que aconteceu essa morte por overdose. Em Novo Airão, uma pessoa morreu por afogamento.
Um homem até o momento não identificado acabou morrendo afogado. Não se sabe lá na comunidade de onde é esse homem. Ele ainda não foi identificado. O corpo encontra-se no Instituto Médico Legal desde as primeiras horas da tarde de ontem. Ele veio do município de Louvairão. Acidente de trânsito envolvendo motocicleta. Foi na Avenida Margarita na madrugada de hoje. Um homem até o momento não identificado. Ele morreu vítima de acidente de trânsito. As informações dão conta de que ele pilotava seu cavalo do cão, uma moto 125 em alta velocidade. Ele vinha acelerando. Ele não sabia, mas estava perto de morrer. Passou pelo primeiro posto da Avenida Margarita, passou pelo segundo, antes de chegar na caixa d'água. Ele perdeu o controle de seu cavalo, ele perdeu o controle de sua moto, caiu e rebolou no asfalto. O crânio dele, a cabeça espocou na cajeta. Foi na madrugada de hoje. Esse homem ainda não foi identificado e foi mais uma vítima de morte no asfalto. Aliás, como vem morrendo gente no asfalto, como está morrendo gente no trânsito, principalmente no interior do estado. Tivemos mortes aí no interior, como está em Manacapuru, o trânsito está entregue às baratas. Em Parintins o negócio não está fácil. E Iranduba, então, Deus me defenda. A questão do trânsito aí no interior do estado está cruel e mais uma morte aconteceu, 2, 3 no interior e uma em Manaus, morte no asfalto, morte por acidente de trânsito. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Dentre eles, um por violência doméstica. Um homem que toda vez que chove agride a esposa. É que no inverno passado ele nos braços de um caseiro. As informações dão conta de caseiro foi apenas passar uma chuva, estava caindo. A mulher deu abrigo, conversa vai, conversa vem, cafezinho pra cá, olha como tá forte a chuva, aquela conversa fiada. De repente houve um teretetê entre os dois. O marido ficou sabendo. A mulher, quando perguntada por ele, disse que houve sim. Mesmo assim, ele perdoou. Agora, toda vez que chove, ele bate na esposa. Nossa preocupação é que vai chover até abril. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Enquanto os jogadores estão em férias, a comissão técnica do Curitiba segue ao lado da diretoria alviverde planejando a pré-temporada da equipe que estreia no Campeonato Paranaense no dia 29 de janeiro diante do Cianorte no estádio Albino Turbay. A reapresentação do time está marcada para o dia 4 de janeiro. Na iminência da temporada 2017, o Grêmio trabalha para melhorar a equipe para o ano que vem, quando terá um calendário cheio de competições. A ideia do Clube Gaúcho é evitar um desmanche do atual elenco e ainda melhorá-lo com a chegada de 5 reforços, como planejou o presidente Romildo Bolzan. A 92ª edição da principal corrida de rua da América Latina contará com um nome de peso em seu circuito internacional feminino. Isso porque a queniana Jemima Songong, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, confirmou presença na corrida de São Silvestre e passa a integrar uma lista de destaques mundiais que estarão na Avenida Paulista no dia 31 de dezembro. A 18ª rodada do Campeonato Inglês tem início nesta segunda-feira no tradicional Boxing Bay, com 8 partidas. O destaque fica por conta do confronto do líder Chelsea diante do Bournemouth em Stamford Bridge, na capital do Reino Unido. Os Blues serão líderes isolados da competição com 43 pontos, 6 a mais que o segundo colocado Liverpool, que recebe o Stoke City amanhã. O atacante argentino Hernan Barcos, ex-Palmeiras e Grêmio, segue negociando com o Fluminense. Informações divulgadas pelo site Netflu garantem que o Pirata já acertou salários e duração de contrato com o tricolor das Laranjeiras. Barcos tem seus direitos vinculados ao Sporting de Lisboa e está emprestado até o final de dezembro ao Vélez Sarsfield de Buenos Aires.
Últimas notícias. As tarifas de embarques para voos domésticos e internacionais serão reajustadas em 6 aeroportos a partir do dia 1º de janeiro de 2017. A portaria que reajusta os valores foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Os valores serão reajustados para os aeroportos de São Gonçalo do Amarante, Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, que é o Aeroporto Internacional de Guarulhos, Aeroporto Internacional de Viracopos, Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Galeão Antônio Carlos Jobim e o Aeroporto Internacional Tancredo Neves em Confins, Minas Gerais. O Tesouro divulga resultado primário do governo relativo ao mês de novembro. As contas públicas tiveram em outubro o primeiro superávit em 18 meses. O número de desempregados aumentou em mais de 2 milhões em 2016 e chegou a 12 milhões de brasileiros. Para 2017, a expectativa é de que o mercado de trabalho possa melhorar a partir de meados do ano. Analistas destacam, entretanto, que a taxa de desemprego ainda tende a subir mais antes de começar a cair. A expectativa do governo e da maior parte do mercado é de que o país saia da recessão no ano que vem e que o número de contratações volte a superar o de demissões. Turistas estrangeiros deixaram 5,5 bilhões no Brasil de janeiro a novembro deste ano, segundo o Ministério do Turismo. O valor é 305 vezes maior do que a verba investida em promoção internacional em 2016 por meio da Embratur, de 18 milhões de dólares. Foram 5,6 bilhões de dólares. O MEC recebeu sinais de que o inquérito sobre o vazamento de provas do Enem, cuja conclusão é esperada para janeiro, deve apontar que o problema ficou restrito a cerca de 20 pessoas e não comprometeu o resultado do exame. O Itamaraty vem monitorando o aumento das medidas protecionistas em outros países. O Egito chamou atenção recentemente. Para amenizar a crise econômica, o país aumentou tarifa de 320 produtos. A Igreja Universal do Reino de Deus deve pagar à Record por volta de 575 milhões em 2016 pela compra da faixa horária da emissora durante as madrugadas de segunda a domingo. Trata-se de um valor 239,58% maior que o estimado exatos 10 anos atrás, em 2006, quando a igreja desembolsou cerca de 240 milhões pela mesma faixa diária de aproximadamente 6 horas. Não foram muitas as categorias que conseguiram aumento real de salário neste ano. Dentre os que lograram reajuste acima da inflação, os campeões foram os trabalhadores de cemitérios e de agências funerárias. O setor teve ganhos salariais maiores que os profissionais de confecções, que ficaram em segundo, e de bancos e serviços financeiros, que vieram em terceiro. O levantamento foi feito pela FIPE e contempla as convenções e os acordos firmados nos 12 meses findos em novembro. As 3 categorias com pior desempenho no ranking de reajuste foram indústria do vidro, extração e refino de petróleo e empresas jornalísticas. Os dados são do projeto Salariômetro. O Natal dos presos da Operação Lava Jato foi sem ceia e sem luxos. Nas cadeias onde eles estão, 24 e 25 de dezembro foram dias comuns. Nada de peru, panetone, nem champanhe. O almoço de Natal foi bife, farofa, cenoura, feijão, arroz e salada. O deputado caçado Eduardo Cunha, o ex-senador Jean Argelo, o ex-diretor da Petrobras Jorge Zelada e outros presos da Operação Lava Jato receberam exatamente essa quentinha. No sábado e domingo, eles não tiveram visitas nem ganharam presentes. Em decisão provisória, o juiz Alberto Alonso Munhoz, do Tribunal de Justiça de São Paulo, suspendeu na tarde de ontem o aumento salarial dos vereadores aprovado pela Câmara Municipal Paulista. Na avaliação do magistrado, o reajuste viola a lei de responsabilidade fiscal, mas cabe, como sempre, recurso. O cantor britânico George Michael, que ficou famoso nos anos 80 como integrante do Joe One e mais tarde manteve o sucesso na carreira solo, morreu aos 53 anos, informou um representante do artista citado por agências de notícias. A causa da morte ainda não foi divulgada. Centenas de pessoas foram detidas este fim de semana em Pequim durante uma operação policial contra a prostituição em clubes noturnos da capital, informou a imprensa local citando fontes dos corpos de segurança. A lei que legaliza a abertura de cassino no Japão entrou em vigor nesta segunda-feira no país. A nova norma, que foi impulsionada pelo governante Partido Liberal Democrata do primeiro-ministro Shinzo Abe, apesar da rejeição majoritária da oposição, permitirá a partir de agora os jogos de azar em cassinos localizados em resorts, como hotéis e complexos de lazer. 6 horas e 42 minutos em Manaus. 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 6 horas e
Cerca de 300 voos domésticos e internacionais foram cancelados por causa do tufão Noktian, que castiga nesta segunda-feira as Filipinas com ventos constantes de 130 km/h e sequências de até 215 km, informaram as autoridades locais. O aeroporto de Ninoy Aquino de Manila, o maior e com o maior tráfego aéreo do país, é o mais afetado pelos cancelamentos. Aterrissagens e decolagens estão suspensas devido a ventos superiores a 50 nós ou 93 km/h. O exército da Turquia enviou 500 soldados das forças especiais para a Síria para acelerar sua ofensiva contra o grupo terrorista Estado Islâmico na cidade de Al-Bab, no norte do país, informou hoje o jornal Yeni Safak. Segundo o periódico, próximo ao governo islamita turco, o número de soldados posicionados ao redor de Al-Bab chega a cerca de 1.100. Mais de 3.500 militares, 39 embarcações, 32 aparelhos aéreos e 7 Batikafos participaram nesta segunda-feira da operação realizada pela Rússia para resgatar os corpos das 92 pessoas que morreram ontem a bordo do avião militar Tu-154 que caiu nas águas do Mar Negro. Os operários de resgate, entre eles 135 mergulhadores, recuperaram até agora 11 corpos e 154 partes do avião que caiu minutos após decolar neste domingo do aeroporto de Sochi, no sul do país, com destino à base militar russa na Síria. Os corpos resgatados chegaram esta manhã a Moscou a bordo de um avião de transporte militar, informaram as agências russas. As áreas de saúde e educação foram alvo de quase 70% dos esquemas de corrupção e fraude desvendados em operações policiais e de fiscalização do uso de verba federal pelos municípios nos últimos 13 anos. Os desvios descobertos pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, CGU, em parceria com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, evidenciam como recursos destinados a essas duas áreas são especialmente visados por gestores municipais corruptos. Desde 2003 foram deflagradas 247 operações envolvendo desvios de verbas federais repassadas aos municípios. Os investigadores identificaram organizações que tiravam recursos públicos de quem mais precisava para alimentar esquemas criminosos milionários e luxos particulares. Além de saúde e educação, também há desvios recorrentes em áreas como transporte, turismo e infraestrutura. 6h44. O presidente Michel Temer termina o ano com a maior taxa de governismo já registrada na história recente da Câmara dos Deputados. Segundo dados do basômetro do Estadão Dados, os deputados votaram seguindo a orientação do governo em 88% das votações nominais que ocorreram em plenário em seus primeiros 7 meses de gestão. No mesmo período do segundo mandato da presidente cassada Dilma Rousseff, a taxa de governismo média foi de 63%. A adesão ao governo é praticamente unânime na base aliada. O PMDB, por exemplo, que tem a maior bancada da casa, registra uma taxa de apoio a Temer de 97%. A mesma do PSDB, que tem o terceiro maior número de deputados. Só 5 partidos, PT, PDT, PCdoB, PSOL e Rede, votam em oposição ao governo na maioria das vezes. O Supremo Tribunal Federal tomou 18% menos decisões coletivas neste ano de atrito entre poderes do que em 2015, acentuando uma tendência histórica de individualização das ordens na mais alta instância do judiciário brasileiro e acirrando ânimos na classe política. As decisões colegiadas, tomadas em plenário ou nas turmas, compostas por 5 ministros cada uma, diminuíram de 18 mil para 15 mil de um ano para o outro, enquanto o total de ordens do STF se manteve em cerca de 117 mil. De acordo com dados oficiais da instituição, as decisões coletivas corresponderam a 12% do total em 2016. É o menor patamar desde 2010, quando somaram 10%, o último ano contemplado pelas estatísticas disponibilizadas pelo STF. Por outro lado, as ordens expedidas exclusivamente por um ministro, tecnicamente chamadas de monocráticas, foram 3% mais volumosas neste ano em comparação com o anterior, passando de 99 mil para 102 mil. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, decidiu pedir explicações ao presidente Michel Temer sobre a reforma da Previdência, considerada pelo Palácio do Planalto um dos pilares do ajuste fiscal do governo. Carmen também solicitou esclarecimentos aos presidentes do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, e da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, sobre o mesmo tema. O despacho da presidente do STF foi feito no âmbito de uma ação movida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria Química, pela Federação dos Empregados e Agentes Autônomos do Comércio do Estado de São Paulo
e pelo Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas e Idosos da Força Sindical contra a proposta. As entidades alegam que o atual governo promove um verdadeiro massacre aos direitos dos trabalhadores brasileiros e que a PEC da reforma da Previdência ignora a existência dos fundamentos, princípios, garantias e barreiras constitucionais previstos na Carta Cidadã, reduzindo ao pó saúde, previdência e assistência social, constitucionalizando o retrocesso social. 6h47. Presídios mundo afora não acompanham a quantidade de presos. Mas a Holanda está livre dessa sentença. Na última década, o número de detentos caiu na Holanda 43% e hoje são 57 presos para cada 100 mil habitantes. Bem abaixo da realidade brasileira, que é de 300 por 100 mil, e da dos Estados Unidos, que tem a maior população carcerária do mundo, de 707 por 100 mil habitantes. Em prisões holandesas, os detentos são preparados para voltar ao convívio social e devem mostrar responsabilidade nas atividades. O governo holandês acaba alugando presídios inteiros para países vizinhos, por exemplo, a Bélgica. Grosso modo, é como se fosse um território belga dentro da Holanda. Ali vale a lei belga, ainda que os policiais sejam holandeses. Não significa que a Holanda queira ter mais presos, mas se há espaços vazios, por que não fazer disso um negócio? Tem até hotel em presídio desativado na Holanda por falta de presos. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Grupo de brasileiros desaparece ao tentar entrar nos Estados Unidos. A Folha de São Paulo. Justiça manda suspender aumento de salário de vereadores de São Paulo. O Estado de São Paulo. Taxa de adesão a Temer chega a 88% na Câmara. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Forte terremoto de 7,6 graus provoca danos em estradas e casas no Chile. O Valor Econômico. Em pronunciamento, Temer diz ter mudado a Constituição para mudar o país. Estado de Minas. Polícia procura Papai Noel que assaltou banco nos Estados Unidos. Jornal do Comércio no Recife. 46% das gestações com Zika tem a normalidade, aponta a pesquisa da Fiocruz. Fortaleza Diário do Nordeste. Acusado de matar empresário tenta fugir do presídio vestido de mulher e de peruca. 0 hora Porto Alegre. Bomba da Segunda Guerra Mundial provoca evacuação de 54 mil pessoas na Alemanha. O Brasil Econômico. Para especialistas, acabar com caixas eletrônicos não é a saída para evitar assalto. Edições impressas locais. Agora. Autônoma morta com 6 tiros quando festejava Natal em bar. Em tempo. Mega Sena da virada sorteará 225 milhões. A crítica. Homem é morto após grito de pega ladrão. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Aderaldo Reis, José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini com o noticiário policial. A operação de rádio de Hernandes Sampaio, Hamilton Cabral, supervisão técnica Carlos Luiz, apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.